Bom dia, alunos do sexto ano. Nossa aula de hoje será sobre polígonos, tá? Então vamos lá. Polígonos. O que é um polígono? Polígonos são figuras geométricas planas cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Ou seja, eu tenho aqui 3 exemplos de polígonos. É toda figura plana que ela tem que ser fechada, ou seja, o início tem que coincidir com o final, e que é formado apenas por linhas retas, aonde essas linhas não se cruzam. Ou seja, se eu chegar aqui e colocar isso aqui, ó, não é um polígono, porque as linhas se cruzam. Se eu coloco aqui, ó, uma coisa curvada, essa figura, ela não é um polígono, porque ela tem uma linha que não é um segmento de reta, é uma linha curvada, então não são polígonos. Baseado no polígono, a gente já sabendo que polígono é toda essa figura formada por linhas retas que não se cruzam, a gente vai ter alguns dos elementos. Coloquei aqui um pouquinho maior. Essa figura que você está vendo aqui, ela é considerada uma figura de 3 lados. Então, quais são os elementos desse polígono? Um deles é o lado. Nesse caso, essa figura tem 3. Quais são esses lados? Lados AB, lado AC e lado BC. Observa que eu coloquei, ó, AB, AC e BC, sempre com um traço em cima, porque a gente viu na última aula que esse traço indica que eu tenho um segmento de reta. Toda vez que eu tenho duas letras com uma barra em cima, essa junção das 2 letras formam um segmento de reta. Também tenho o vértice, que é o ponto de encontro desses lados. Vértice A, vértice B e vértice C. Tenho aqui, ó, em azul, os ângulos, que são essas aberturas internas do polígono. Como são 3 vértices, tem 3 ângulos. Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Observa que eu coloquei sempre com esse acentozinho circunflexo em cima das letras, para representar o ângulo interno. E não coloquei aqui, mas a gente vai precisar saber que mais à frente a gente vai falar sobre isso. Eu tenho essa parte aqui, ó, que seria o ângulo externo desse polígono. Mas aí, quando chegar no momento mais oportuno, a gente fala sobre isso também. Tá bom? Observação. Podemos classificar o polígono de acordo com o número de seus lados. O que quer dizer isso? Esse polígono tem 3 lados, então ele é chamado de triângulo. Esse polígono, ele tem 4 lados, então ele é chamado de quadrilátero. Este polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, então ele é chamado de hexágono. Então a gente tem lá polígono de acordo com a medida dos lados. Outra observação que eu não coloquei aqui, mas a gente tem que lembrar: o menor polígono que tem é o triângulo, porque ele tem 3 lados. Não existe polígono com menos de 3 lados. O menor polígono que existe possui 3 lados. Tá certo? Tipos de polígono. Eu tenho 2 tipos de polígono. Eu posso classificar o meu polígono de 2 maneiras: entre polígono convexo e não convexo. Qual é a diferença entre um e outro? Observa que todos eles são fechados e formados por segmentos de reta, sem problema nenhum, como a característica fala. Mas qual é a diferença desse para esse? Você pode observar pelo desenho que nesses daqui, ó, ele tem uma reentrância, como se tivesse um dos vértices para dentro da figura. É uma das características do polígono não convexo. E esse aqui não tem, é como se os vértices estivessem todos para fora. É uma característica do polígono convexo. Mas por definição, como é que eu faço para diferenciar um do outro? Eu vou pegar uma linha reta e traçar sobre o meu polígono. Se essa linha reta cortar o polígono em apenas 2 pontos, em qualquer lugar que eu trace, cortou em 2 pontos, este polígono é convexo. Se eu pegar aqui e traçar uma linha reta em uma parte do meu polígono, em que essa parte corta em mais de 2 pontos, este polígono é chamado de não convexo. Então aqui, ó, observa que se eu tracei aqui, ó, cortou em 2. Você pode até pensar em ser polígono convexo. Mas quando eu corto aqui, ó,
1, 2, 3. Se eu desse segmento, ainda estaria em 4. Então, ele é um polígono não convexo. Lembra que eu tenho que traçar uma reta. Se uma das retas passar em mais de 2 pontos, não convexo. Se uma das retas traçar em em 2 pontos só, polígono convexo. Tá? Bem, baseado nisso, a gente vai verificar agora o que são polígonos regulares. O que são polígonos regulares? É todo polígono convexo, ou seja, tem que ser polígono deste tipo aqui, não serve de outro, desse tipo onde só se corta 2 vezes, em que todos os lados têm o mesmo comprimento, ou seja, esse lado tem que ter a mesma medida que esse, a mesma que esse, a mesma que esse, a mesma que esse. E os ângulos internos têm que ter a mesma medida, ou seja, este ângulo tem que ter a mesma medida que esse, a mesma que esse, a mesma que esse, a mesma que esse. Se eu considerar esta figura que está desenhada aqui, por exemplo, este polígono ele é convexo, mas ele não é um polígono regular. Por que não? Porque descaradamente eu observo visivelmente que esse ângulo aqui, ó, ele é mais aberto do que esse, por exemplo. Então, se ele é mais aberto do que ele tem medida diferente. Se ele tem medida diferente, ele não é convexo. Ele não é, perdão, regular. Ele é convexo, mas não é regular. Observa aqui o meu exemplo, ó. Coloquei aqui, ó, uma figura de 3 lados, um triângulo, onde os lados medem 5 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. Beleza? Eles têm o mesmo comprimento. E coloquei os ângulos, a medida deles, 60 graus, 60 graus e 60 graus. 3 ângulos iguais e 3 medidas de comprimento iguais. Ele é um polígono regular. Aqui, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. 4 lados com medidas iguais. Observa que essa aqui, ó, esse símbolo aqui indica um ângulo de 90 graus. Então, todos eles têm o mesmo símbolo, 90 graus. Então, todos os ângulos são iguais e todas as medidas são iguais. Logo, este polígono ele é um polígono regular. Tá certo? Então, polígonos, figuras formadas apenas por linhas retas e fechadas, sem que se cruzem. Os polígonos podem ser classificados com a medida dos seus lados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí você vai estudando para frente alguns outros. Eles podem ser divididos em polígonos convexos e não convexos. Os convexos, quando se passa uma linha reta, cortam em 2 pontos, os não convexos, mais do que 2 pontos. E polígonos regulares, que é todo polígono convexo, onde os lados e os ângulos internos têm a mesma medida. Tá certo, pessoal? Então essa é a parte inicial do nosso estudo de polígonos. Até a nossa próxima aula. Tá legal?